Senhoras e senhores, conforme nós anunciamos aí antes, nós vamos falar aqui com o Toninho Papa, né? Cidadão cambirense, nascido em Cambira, família tradicional, bastante conhecida em Cambira e em toda a nossa região. O Toninho saiu de Cambira ainda jovem, ele falava para mim antes, na faixa aí dos seus 19 anos, né? E agora está de volta e vem trazendo novidade, vem trazendo coisa boa, a qual nós apresentaremos a vocês que estão nos acompanhando aqui através do CN Notícias. Toninho, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, o nosso chamado. Seja bem-vindo aqui ao CN. Muito obrigado, Zé Carlinhos. É um prazer enorme estar aqui. Como você mencionou, né? Eu faço parte de uma família muito tradicional, né? E para você ter uma ideia, o meu pai, ele ouvia falar de Cambira à noite no estado de São Paulo. Então, Cambira era desenhado no chão, nos terreiros de café, nas fazendas do estado de São Paulo. Então, para você ter noção do pioneiro que é, né? Como tantos outros, né? Eles chegaram aqui em 1943, para você ter noção. 1943. Você é nascido em Cambira, cambirense? Sim. Meus irmãos, né? Todos nós nascemos aqui. Eu sou o mais novo, né? De 5 irmãos, né? E eu já fui o único que nasci na cidade, né? Os demais nasceram no interior, no sítio, né? E eu fui o que nasci na cidade, então eu já sou considerado um cidadão urbano, né? Você me falava antes em off, Toninho, que aí na faixa mais ou menos dos 19 anos, né, surgiu uma oportunidade e você foi embora de Cambira. Na realidade, assim, traçando um histórico, né, eu sou da época ainda que não havia segundo grau em Cambira, né? Então eu fui estudar o segundo grau em Jandaia. Terminado o segundo grau, eu fui fazer cursinho, né? Eu fui fazer cursinho para vestibular e eu acabei indo para estudar no Rio Grande do Sul. Então eu estudei na Universidade Federal de Pelotas. Eu fiquei 4 anos no Rio Grande do Sul e depois disso eu vim para o oeste do Paraná, né? A minha vida profissional basicamente foi feita no oeste do Paraná. Fiz parte do sistema cooperativo por muitos anos, né? Durante quase toda a minha trajetória profissional, então eu tive ligado à agricultura, agronegócio, produtores rurais, né? Então esse foi o meu métier, a minha vida profissional foi nessa seara aí, vamos dizer assim, né? Ultimamente você estava na cidade de... Cascavel. Cascavel. Eu morei um bom período em Cascavel, em torno de 30 anos em Cascavel. Muito bem. Você sempre teve esse sonho, essa vontade, esse desejo de voltar aqui para a região, Toninho? Na realidade, né, todo mundo, né, tem um sonho de voltar para a tua terra natal, né? Eu tive a felicidade, né, de voltar aí há um tempo, ainda em tempo de acompanhar, né, o meu pai, né, que acabou falecendo na semana passada, né? Mas eu tive ainda a oportunidade e a satisfação, né? Vamos dizer assim, a satisfação e a bênção, né, de acompanhá-lo, nos últimos dias dele, aí a gente procurou dar uma força para ele. Mas eu sempre tive com essa intenção de um dia retornar à sua terra natal, né? Tá certo. Bom, vamos agora mudar um pouquinho aqui a nossa conversa, que você está trazendo a representação de uma empresa aqui para a nossa região. Uma empresa aí que trabalha com energia solar, é a Bionova. Isso mesmo, a Bionova é uma empresa desse setor, né? Um setor hoje que é um setor pujante, né? Um setor que está crescendo muito, né? A Bionova nasceu de um sonho, né? Como todas as empresas, nasceu coincidentemente numa cidade pequena como Cambira, né? Nasceu numa cidade que chama Nova Aurora, que a maioria aqui conhece, né? E a partir de Nova Aurora ela foi crescendo. Então hoje ela está em Umuarama, ela está em Cascavel, ela está em Ponta Grossa, ela está em Cianorte. E a gente está aí vindo, como eu vinha para cá, eu fiz essa ponta aí, né, para trazer a Bionova aqui para essa região nossa aqui, para a região do Vale do Ivaí, né, vamos dizer assim. Ô Toninho, para a pessoa que é leiga no assunto como eu, né, e a grande maioria que nos acompanha, e eu tenho certeza que sim, né, qual é o fato importante que se deve passar aí a pessoa a respeito desse produto aqui?
Olha, na realidade é assim, né? A energia solar, ela veio para ficar, né? Ela veio para ficar, é o futuro, né? O futuro passa pela energia solar. Por quê? Porque hoje, em função de tantos impactos ambientais que nós temos hoje, por exemplo, vamos imaginar hoje, Itaipu, na condição de hoje, Itaipu não seria mais construída. Por quê? Porque hoje a questão ambiental é levada muito a sério, né? Então Itaipu é uma obra imponente, uma obra importante, responde aí ainda por 15% da produção de energia Brasil, né? Mas para fazer uma obra dessa, desalojou-se muitas pessoas, né? Inundou-se muitas áreas. Então a tendência natural é a energia solar, no caso do Brasil, e outras energias alternativas irem tomando conta, né, aos poucos, né? Esse mercado aí saiu, a energias alternativas saiu de 1% da capacidade total brasileira, hoje já está na casa dos 4,5%, 5%. Então isso aí é um processo irreversível, né? Mas eu diria assim, né, como tudo, as tecnologias, quando elas se iniciam, elas são tecnologias que são relativamente caras, né? Mas com o passar do tempo vai se popularizando e vai ficando mais acessível. Então hoje eu diria para você que a energia solar ela já é uma energia que hoje está acessível, né? E já tem condição de ser oferecida ao grande público. Aliado a isso, né? O nosso governo atual ele tem dado uma força muito grande nessa questão da energia fotovoltaica ou solar, né? O que acontece? Ele praticamente zerou todas as alíquotas e tributos de importação e esses produtos hoje estão chegando assim bem mais barato em função que o governo abriu mão de muitos tributos para que isso acontecesse e para que esse setor alavancasse, né? Que hoje na realidade é um setor que emprega muita gente, tem inúmeras empresas trabalhando, né? Com ótimos profissionais aí prestando serviço para a população. Em relação ao investimento, né? A pessoa que tem, por exemplo, aí uma granja, digamos assim, né? Gastaria muito. De repente a pessoa até pensa, ah, meu Deus, isso vai me custar o olho da cara aqui. Tem também uma questão de financiamento, longo prazo para pagar, tem tudo isso, né, Toninho? É verdade. Na realidade é assim, né? Essas questões têm que ser analisadas assim como um projeto de investimento. Então, são questões que têm que ser vistas pelo menos no médio prazo, né? Então, assim, numa análise bem grosseira, o que eu diria, né, Zé Carlinhos? Um aviário ou qualquer instalação rural, nós chamamos de playback, né? O tempo de amortização desse investimento, em média, né? Vamos colocar em média, ele gira em torno de 4 anos. Mas o que acontece? Na realidade é assim, a pessoa, ela praticamente está saindo de uma tarifa que ela está pagando e ela vai pagar uma tarifa, vamos dizer, um financiamento de um equipamento que depois de 4 anos e meio, é um equipamento que vai servir para ele por pelo menos 25 anos, né? Então, realmente tem que ser visto como um investimento. Toninho, a princípio, assim, nós poderíamos dizer que a partir do momento em que o empresário ali, a gente está falando aqui, pegando como exemplo o granjeiro, a partir do momento em que ele começa a usar a energia fornecida desta maneira aqui, né, com o que ele economiza em relação ao que ele paga à empresa atual fornecedora de energia, ele mais ou menos se iguala ali à prestação, o valor, uma coisa mais ou menos assim? Eu diria que se igualar, eu estaria faltando com a verdade. Na realidade, ele vai complementar, pelo menos no início ali, ele tem uma pequena complementação, mas é uma complementação muito pequena em relação à sua fatura. Então, a visão assim de médio prazo tem que ser avaliada, porque há uma diferença, mas a diferença é insignificante, né? A gente sabe hoje que, por exemplo, as granjas vamos falar de granjas de aves, né, que é o mais comum para nós aqui. Sim. As granjas de ave, elas são altamente tecnificadas, né? Demandam uma energia muito grande, né? Então, por exemplo, outro dia eu fui numa granja aí, que o rapaz estava com 42 mil aves numa granja. Então, para você colocar
essas aves, esses animais numa condição de ambiência boa, a demanda de energia é muito grande, né? Então, projetos como esse, para casos como esse, eles caem como uma luva, porque a demanda é alta e a produção pode ser alta também, o que uma coisa acaba compensando a outra. Muito bem. Para a pessoa que interessa aí em conhecer o projeto, né, a visita de um representante, o primeiro passo é entrar em contato, não é? Exatamente. A gente vai estar colocando o contato do Toninho aqui, a pessoa pode ligar, o WhatsApp, né, durante o horário comercial aí, agendar uma visita, mesmo sem compromisso, para ir lá, para explicar o projeto? Positivo, positivo. A gente se coloca à disposição, né? Nós estamos aí, né? Eu estou aqui na região agora, vai ficar bem fácil, né? Então a gente se coloca à disposição, como você falou, vamos colocar o nosso número aí à disposição do pessoal, né? E aí a gente, a partir de uma fatura de energia, a partir de uma visita ao local, a gente define aí um projeto que seja viável para essa pessoa que tem interesse, né? Está havendo uma aceitação no mercado, uma adesão, Toninho? Muito grande, muito grande. Da região que eu venho, do oeste do Paraná, né? O oeste ele tem uma característica que ele adota a tecnologia primeiro, né? Então, assim, a demanda lá é muito grande. Hoje, o que é o problema, vamos dizer assim? O problema é o prazo de entrega dos projetos. Em função do momento que nós estamos vivendo, né, que basicamente está faltando cimento, está faltando aço, está faltando ferro, né? A gente, quem mexe com construção sabe disso, né? A questão da fotovoltaica não é diferente. A questão da importação, a questão de trazer esses equipamentos também ficou um pouco mais moroso. Então, hoje, um projeto para ser entregue, na realidade, ele demora mais em função dessas dificuldades atuais que a gente está vivendo de abastecimento e de demanda aquecida, né? O que me chamou a atenção também, o Toninho, que a gente, como eu disse no início, leigo no assunto, imaginava que essas placas, né, elas só poderiam ser colocadas tipo na cobertura, em local alto. Não, a pessoa tendo ali um terreno, um espaço disponível, elas podem ser postas, colocadas também no chão. Positivo, positivo. Inclusive, né, a manutenção desses equipamentos ela é mínima, uma placa, basicamente, ela demanda uma lavagem com uma máquina aí, né, essas VAPs, uma lavagem por ano. Essa é aí a demanda das placas, né? Porque acaba acumulando poeira e tal, ela acaba perdendo a capacidade de absorção. Mas assim, independente disso, é claro que tem pessoas, por exemplo, que já projetou o seu aviário, a sua pocilga, né, as suas estruturas, né, para colocar no telhado. Não tem problema nenhum. O peso é muito, muito pequeno, né, é possível colocar. Agora, a colocação no solo tem algumas vantagens, que é a questão da própria manutenção, né? A manutenção fica facilitada, porque você coloca nos pedestais, vamos dizer assim, né, fileiras, né? Ocupa muito pouco espaço, você coloca umas pedras britadas e para fazer a manutenção, lavagem, você está no solo, né? É bem mais fácil. Tudo fica mais fácil. Mas qualquer dos métodos são possíveis de ser feitos, sem problema nenhum. Vou fazer uma pergunta para você aqui, eu já até fiz esses dias, mas quero fazer aqui porque, como eu tive a curiosidade, acredito que outras pessoas também tenham. Se nós pegamos aí vários dias de chuva, né, 5, 6 dias de inverno, a chover aí, como é que fica a situação da produção, Toninho? A produção, ela cai. A produção cai, né? Ela é diretamente relacionada ao sol, né? À insolação. Mas assim, como eu te falei, esses materiais evoluíram muito. Então hoje essas placas, a partir de uma condição quase que de nublado, ela já consegue produzir energia. Os projetos de energia solar, eles acompanham um gráfico de um pico, né? O que acontece? Meses a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, são os picos de produção de energia. A partir aí da agora que nós estamos entrando aqui agora, abril, maio, junho, julho, a insolação ela diminui. Automaticamente, então, também a produção nesse período ela cai. Por isso é que a gente faz projetos baseados na média de consumo, né? A média de consumo é que tem que ser avaliada
para você fazer um projeto de energia solar. Muito bem, nós estamos deixando, você está vendo aí o WhatsApp do Toninho à disposição para que você, se você tiver interesse, você entre em contato. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar a questão para o Toninho, que ele vai responder, não é, Toninho? Com certeza, né? Nós temos aí uma experiência, uma boa experiência nesse assunto, né? E vamos responder com certeza. Eu só queria fazer assim, um adendo, né? A Bionova, ela tem uma experiência muito grande, né? Ela tem uma experiência muito grande nessa área. Então, assim, hoje, apesar da empresa ter 5 anos, nós já temos hoje 60 mil placas instaladas no Paraná, em torno de 60 municípios do Paraná. Então, nós estamos em 60 municípios do Paraná com 60 mil placas e mais de 1.000 projetos instalados. Então, assim, é uma empresa que tem expertise, tem capacidade e tem capacidade de dar assistência técnica também. Porque isso aí é muito importante, sabe, né? Fazendo um adendo, né, Zé Carlinhos? A hora da contratação de um projeto desse, a pessoa tem que estar muito, muito ligada nisso aí. Porque, às vezes, acontece coisas que fogem do controle, né? Então, assim, vamos citar um exemplo. Queima um inversor. Se queimou um inversor, se você não substituir o inversor, que é o coração do sistema, esse sistema vai ficar parado. Então, assim, você tem que ter pessoas que te socorram, te arrume um inversor novo, te arrume um inversor, né, um inversor substituto, até a situação voltar ao normal. Então, a importância de uma empresa na hora de fazer um projeto desse é fundamental. Existem muitas empresas, mas a pessoa tem que estar muito atenta a esses detalhes. Muito bem, conversando aqui com o Toninho Papa, né, falando a respeito dessa empresa que ele vem representando aqui na nossa região, que trabalha, como a gente diz aí, da forma comum, com energia solar. Toninho, tem algo mais que você queira acrescentar? Fique à vontade. Não, é só, né, agradecer, né? Agradecer a tua receptividade, né? É sempre bom estar na sua terra natal, né? E principalmente receber uma recepção, né? Como eu tenho recebido, né? Eu tenho meus amigos aí, né? Os amigos da antiga, né? Aquelas pessoas que a gente passou a infância junto, né? Mas tem muitos amigos novos também, pessoas mais jovens, né? Que você não conhece, não conhecia, né? Mas, assim, eu tenho recebido uma receptividade muito boa. Tem muita gente nova em Cambira, né, Toninho? Muita gente nova. Eu fiquei assim admirado, né? Eu mexo um pouquinho com rede social, com Face e tal, né? Eu tô assim admirado com a quantidade de pessoas jovens em Cambira. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pessoas jovens, pessoas arrojadas, né? Pessoas que estão trabalhando aqui, pessoas que moram aqui e trabalham fora, e vice-versa também, né? Cambira tem recebido pessoas que moram fora e trabalham aqui, né? Coisa que na minha época isso não existia. Então isso para a cidade é muito bom. Eu percebo Cambira hoje num ciclo proativo, sabe? Num círculo virtuoso. Nós estamos no caminho certo. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Toninho, mais uma vez, muito obrigado, te agradeço e nós sempre estaremos aqui à disposição quando necessário. Muito obrigado. Eu deixo aqui meus agradecimentos e eu estou à inteira disposição de todos. Um abraço a todos.